Então, olha só, o estado de bem-estar social, chamado também de welfare state, ou estado de bem-estar social, não é? John Maynard Keynes, né, o economista que tem aí a sua obra aí, né, as consequências econômicas da paz e a necessidade da interferência do Estado nos mercados instáveis do pós-guerra, é ele, John Maynard Keynes, que em 1930 existe uma grande recessão mundial, a tal da famosa quebra da Bolsa de Valores. Já ouviram falar disso? Muitas pessoas se suicidaram, empresas faliram, fecharam, quebra da Bolsa, quebra das economias, quebra de diversos países que vinham de um Estado liberal desenfreado. Os liberalistas proporam a mão invisível do Estado. O que era a mão invisível do Estado? O Estado só intervia nas coisas mínimas: segurança, polícia, né? Policiamento, pouco policiamento também, não é muito não, né? E quem mandava? Os liberais, a burguesia, a indústria, nada de Estado, só os liberais mandavam. Mas isso, houve uma crise provocada pelo excesso do liberalismo, sem a presença do Estado e sem o Estado desenvolvimentista. Não havia Estado desenvolvimentista, porque não havia presença do Estado. O Estado nada desenvolvia, o Estado nada proporcionava, o Estado nada fazia, por conta dos liberais. Tudo na mão da iniciativa privada. Mas, com 1930, com a quebra da economia no mundo, o mundo quebrou, o mundo faliu. Né? Pessoas se suicidaram, se mataram, se jogaram na ponte dos viadutos, etc e tal, porque perderam tudo da noite para o dia. Em 1930 isso aconteceu, e gerando uma guerra mundial. Logo na sequência gerou uma guerra mundial, né? Bom, quem é que salvou? Eu estou resumindo a história, viu, pessoal? A história é muito mais longa que isso, né? Eu estou nos pontos principais da história. Quem salva o mundo dessa crise mundial? Quem que salva o mundo dessa recessão mundial? Quem faz uma revisão dos valores da esquerda socialista, né? De Karl Marx e seus ideólogos, né? Karl Marx, Hegel, e outros tantos, né? E faz também um meio termo entre os liberais, Adam Smith, John Maynard Keynes, Montesquieu, tal. Quem que faz o meio de campo disso? Nem muito Estado, nem Estado zero, nem pouco Estado. Ele, John Maynard Keynes, ele é o meio de campo, ele é o centro atual. Ele tem a base desenvolvimentista, ele é o pai da ideia desenvolvimentista que nós falamos na aula sobre o Brasil. O Brasil desenvolvimentista de 1930 para frente é baseado nas ideias de John Maynard Keynes. E quem é John Maynard Keynes, né? Um economista famoso, para mim um dos melhores, né? Que tem, dentre outras, né, o Tratado sobre Reforma Econômica, última obra publicada em 1936, a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Keynes propõe o quê? O modelo posterior à Segunda Guerra Mundial. Ele veio denominar-se o modelo de Keynes, o modelo econômico, de welfare state. Olha só, vamos intervir agora na economia, vamos salvar a economia, vamos salvar o mundo fazendo uma intervenção econômica. Como que vamos intervir na economia e como que nós vamos botar isso em prática? O que é o welfare state? O bem-estar social. O bem-estar social, já o próprio nome diz, a sociedade tem que estar num bem-estar econômico, social, comprando, produzindo, porque antes havia produção, mas não havia quem comprasse. Havia um processo inflacionário e havia um processo recessivo. E a recessão, por conta de que produtos, extremamente duráveis, grande concorrência, ausência total de Estado, ausência de hidrelétricas, pontes, indústrias, ferrovias, hidrovias, ausência de saúde pública, pessoas morrendo sem assistência por não ter condições de ter a assistência. Mas Keynes propõe que o Estado deve intervir em áreas que a iniciativa privada não consegue intervir. Onde o Estado deve intervir? Na saúde, na educação, políticas como o próprio judiciário. Se a pessoa não tem condições de arcar com custas e honorários advocatícios, a defensoria pública é um welfare state e não um socialismo como se pensa.
O Bolsa Família é um socialismo? Pode ser, né? O Fome Zero é um socialismo? Sim, política de combate à fome é um socialismo, né? A caderneta é um socialismo, talvez um salário, né? Talvez uma renda única, social, homogênea, sim, é um socialismo. Mas não é isso que Keynes propunha. Keynes propõe intervenção do Estado em locais onde a sociedade, a iniciativa privada não consegue desenvolver. Eis a origem do Estado desenvolvimentista, através do welfare state, através dos programas sociais, que não é socialismo, não é comunismo, é um meio de campo entre a esquerda e a direita, que a gente pode chamar até de centro, né? Que é o welfare state. O laissez-faire, deixe fazer, deixe passar, da Revolução Francesa, né? Que eles postulou a ruptura, a quebra do capitalismo e a quebra do laissez-faire, deixe fazer, deixe passar, a quebra do liberalismo. Keynes propôs isso e foi chamado de comunista, embora não seja, né? Keynes propõe isso como? A volta do Estado. Nesta época de crise, o Estado tem que intervir. Exemplo, sai de 1930, sai de 32, sai do pós-guerra e vamos trazer para 2022. Vamos contemporaneizar para nós compreendermos com clareza, trazendo do abstrato para o concreto, né? Trazendo do livro para o exemplo prático. Pessoal, um exemplo de welfare state no Brasil atual. Durante a crise, olha só, eu estou trazendo lá da guerra, sai da quebra da bolsa, traz para 2020, 19, março de 2020 até hoje, 2022. Nós tivemos uma crise mundial que atingiu o Brasil e o Brasil passou por uma crise econômica, dentre outras crises, né? Saúde, econômica, pandemia. Então, pessoal, qual é o exemplo de welfare state mais gritante que eu tenho na atualidade? O exemplo de welfare state desta época desenvolvimentista de Keynes e que não é socialismo. Quem sabe? Quem pode falar pra gente? Auxílio emergencial, perfeito, Cláudio. Auxílio emergencial é o maior exemplo de... Pessoal, não é socialismo, não é um salário para você ficar em casa ou para você trabalhar para o Estado. Você não está sendo convocado para o Estado para trabalhar, fazer parte da base proletariada uniforme socialista. Não é isto, não é isto. O auxílio emergencial, ele é emergencial, ele salva o povo de uma crise, e isso é o que Keynes propõe. Keynes propõe isso. O welfare state, o bem-estar social, é isto. É a aplicação que deu origem à intervenção econômica no Estado. A aplicação de Keynes, a aplicação do welfare state, a aplicação do bem-estar social, a aplicação da intervenção do Estado na sociedade, na economia, para proporcionar, para germinar uma nova economia. Uma economia que está doente, ela passa a ser saudável com a intervenção do Estado. Então o Estado propõe isso. Olha só. Mercados param de vender, supermercado para de vender, o pessoal não tem dinheiro para botar gasolina no carro, o pessoal não tem dinheiro para comprar arroz, feijão, coisas básicas, não tem como pagar a conta de água, não tem como pagar a conta de luz, existe uma crise, eu tenho que ficar em casa, eu estou isolado por conta de uma pandemia, e aí vem quem? O welfare state. Não é socialismo, não é comunismo, não tem nada a ver com Marx, e também não é o capitalismo, mas é um meio de campo emergencial, como o próprio nome fala, é um meio de campo emergencial, mas o nome tradicional é o welfare, é o estado de bem-estar social, welfare state, né, como se diz aí, né? Esse welfare state, ele é aplicado em diversos países, né, também chamado de estado providência, né? Estado providência é o Estado providenciando, né, um auxílio que não é socialista, já digo de novo, novamente, um auxílio para a população sair de uma crise, né, social. Então, pessoal, o Estado é um agente de promoção social e organizador da economia. Eu estou falando de social, né? Eu não queria usar esse termo para não confundir com socialismo, porque Keynes não é socialista. Keynes, ele é um liberal capitalista que faz um meio de campo, que traz o Estado, né, para desenvolver a economia como Estado agente de promoção
e organizador da economia. Então ajuda o povo, injeta dinheiro na economia, injeta dinheiro no povo. Lembra quando eu falei do cabide de empregos? Eu faço uma estatal e contrato. E aquele que está sendo contratado, o que ele vai fazer dentro da estatal? Ele vai fazer pouca coisa, ele não vai trabalhar talvez, mas não deixa de ser uma espécie de welfare. A partir do momento que ele tem emprego, ele tem renda, ele mantém a família dele e fomenta a economia. Só que estatização, ela é socialista, né? Mas agora sai da estatização, sai do cabide de emprego, voltamos para o auxílio emergencial e programas que ajudam a comunidade, ajudam a população. Que programas são esses? Programas de saúde. O Sistema Único de Saúde é socialista? Não. É social? É, mas é um welfare, não é um socialismo, porque no socialismo eu pego a população, coloco dentro do sistema de saúde, coloco para trabalhar, dou um salário único para todo mundo, do faxineiro ao médico, todos vão ganhar o mesmo salário no socialismo, todos, do faxineiro ao médico, todos ganham o mesmo salário, toda a população é atendida pelo sistema de saúde, toda a população tem em tese saúde por conta desse programa de saúde, esse programa social de saúde, ninguém fica desatendido, ninguém fica desempregado, ninguém sequer paga pelo serviço que o Estado banca o serviço, em troca você ganha um salário do Estado, um uniforme igual para todo mundo, isso é socialismo. Agora, no welfare, não, eu mantenho o capitalismo, eu mantenho o liberalismo, eu mantenho o Estado, mas mantenho também os liberais, mantenho as empresas, mantenho o governo, mas eu mantenho tudo da forma que está, mas eu, governo, intervenho na economia, intervenho na sua empresa. Como que eu intervenho na sua empresa? Te dando dinheiro. Ou você não está quebrado, você não está capengando aí por causa de uma emergência, então o welfare state, esse bem-estar social que eu vou promover na sua empresa, vai te dar um fôlego para você sair da crise. Você sai da crise, quem está à sua volta sai da crise, as famílias que estão com você saem da crise, todo mundo sai da crise a partir do momento que eu tenho uma renda e eu posso comprar no mercadinho, posso colocar uma gasolina no carro, posso comprar uma farinha, óleo e algumas coisas, faço um bolinho, vendo e volta a economia por conta deste auxílio. O welfare state de John Maynard Keynes, o estado de bem-estar social proporciona isso. Eis aí a questão de Keynes, né? É um tipo de organização política e econômica que coloca o Estado como agente de promoção social e organizador da economia. É a garantia do bem-estar aos cidadãos, né? aos cidadãos através de políticas sociais. Esse é o welfare state. Ok, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida sobre o welfare state? Mais uma coisinha aqui, né? Então, o welfare state não se confunde com o socialismo, não se confunde com o capitalismo. O welfare state é uma saída estratégica, econômica, política, né, criado por este economista, né, um dos grandes, né, o maior talvez economista que tirou o mundo da crise no pós-guerra, né, por conta da crise que teve lá em 30, 32, né, e aí a guerra piorou a situação, né, e aí ele vem com essas políticas, né, ele já tinha essas políticas em suas obras, e essas políticas passam a ser aplicadas, e aí tira o mundo de uma recessão, passa a vigorar, né, o welfare state, que até hoje é confundido com o socialismo. Em muitos estados liberais democráticos capitalistas, como nos Estados Unidos, lá existe um welfare, né? Lá existem muitas pessoas que têm uma ajuda, uma grande ajuda do Estado, que é confundido com o socialismo, né? E não é socialismo, porque o socialismo, pessoal, ele tem uma base diferenciada, ele quer igualar a população, ele quer uniformizar a população, e aí não é igualar nem uniformizar. A ideia do welfare é ajudar, não é igualar nem uniformizar. Já o socialismo não, ele quer a ascensão do proletariado, tomando a estrutura que é
a indústria, o comércio, né? Aí pega o proletariado, toma a estrutura, toda essa estrutura ela é estatizada, o proletariado passa a ser empregado do Estado, aí passa a uniformização, elimina as classes sociais, classe social alta, média, baixa, elimina, torna-se uma classe social única. Notem que no governo, no discurso da esquerda, eles falam que eles odeiam a classe média. Por que a esquerda odeia a classe média, pessoal? Não é que eles odeiam a classe média, é que eles querem uma classe única, porque a cartilha socialista fala isso. Não é odiar a classe média, porque eles não sabem, eles sabem, né? Mas é que, vamos dizer assim, uma maneira de dizer equivocada para quem ouve, né? Para o ouvinte soa distorcido. O discurso da esquerda é uniformizar as classes, nem alta, nem média, nem baixa. É a classe única, uniforme. O proletariado ascende da prole, toma a estrutura passa para o Estado e todos passam a ser únicos. Isso é socialismo. Estou resumindo, não é? O welfare não. O welfare state, o bem-estar social temos uma crise, vamos resolver a crise, vamos desenvolver o Estado, vamos desenvolver o país através do Estado. Então o Estado-nação desenvolvimentista, através de um auxílio para o povo, para a população, para a iniciativa privada, para o próprio Estado, vamos desenvolver o Estado, desenvolvendo o Estado, desenvolve o país, welfare state, de John Maynard Keynes. É isso, pessoal, e ponto final nessa questão de welfare state. Alguma dúvida?